Bota aí. Isso aí, deixa eu falar, Cascal. Quando a gente tem uma informação já dessa, nós temos que colocar. Souza. Olha ele aí, ó. Não é esse, né? É que vocês são muito devagar. Tem um outro que parece mais com ele. Né? Olha lá. Tem um outro aí. É que ele tem dificuldade, às vezes, de buscar. Tem um outro aí que é igualzinho ele. Olha, tá bom. Olha lá, Maravilha. Só falta atacar o time do Corinthians. Só falta, tudo é o Corinthians, né? Culpa disso é o Corinthians. Só falta atacar o time do Corinthians. Aí, ó. Aí, ó. Esse já parece mais, né, Veloso? Esse aí já é mais carboidrato. Voltando pra Copa do Mundo, o que eu vi ontem em relação ao jogo do México contra a equipe da África do Sul é a velocidade, marcação individual e essa besteira que os caras fazem de querer sair jogando, não é verdade? O que você pensa, o que você viu ontem? Foi o erro, né, da saída de bola ali da África do Sul, que originou o primeiro gol. Mas a estreia e a abertura da Copa do Mundo com o México jogando em casa era mais ou menos o que a gente esperava, né? O México estava tentando atacar, propor o jogo contra uma África do Sul que estava tentando se defender, não conseguiu atacar. Aliás, errou, inclusive está aí o primeiro gol, a saída de bola que é errada e o primeiro gol da Copa do Mundo. Hein? Primeiro gol colombiano, primeiro gol da Copa do Mundo que ontem marcou pressão, que por sinal o segundo gol também do Jiménez, que deu aquela cabeçada com o Davi Luiz, que fez a cirurgia, fez o gol de cabeça, roubou também a bola da África do Sul. É duro, né? Você tá numa Copa do Mundo e tomar um gol como esse, né? Nessa tal dessa saidinha que eu acho um absurdo. Mas, enfim, o México fez o papel dele. A gente viu muito falar com o torcedor mexicano ontem que ele não está muito confiante no time, não. Para o mexicano, é o México passar da primeira fase e chegar como chegou quando o México... A verdade é acho que as três Copas chegou nas quartas. Quartas de final. Agora pode chegar, não sei se chega nas quartas, porque tem 16 avos, tem né? mais um confronto. Antes do oitavas de final, aumentou, né? Um confronto agora. Então, o México não é um time que vai brigar por competição, mas está jogando em casa. Mas eu acho que a seleção mexicana, Veloso, está falando com o Zague, um dos grandes ídolos do México, o seu Zague, o pai, e o Zague filho, que jogamos contra a Juvenil do Guarani e ele, o do Juvenil. Os dois Zague, o pai e o filho. Acho que a seleção mexicana, numas oitavas, numas 16 avos, ela pode complicar a seleção mais forte, viu, Souza? É uma seleção de qualidade. Sabe, nesse tipo de qualidade, nesse tipo de jogo, jogando em casa, torcida, Azteca. Pode ter sim, irmão. Ô, craque, às vezes a gente olha para a África do Sul... Pode falar, Souza. E fala, não, mas é uma seleção fraca. Para a gente só entender, das 3 derrotas que Marrocos tem, 2 foi para a África do Sul, para essa seleção da África do Sul. Para a gente ver como é equilibrar. O futebol não é mais isso, né? O futebol não tem mais bobo no futebol. É porque muita gente fala assim, nossa, a seleção de Marrocos terminou na 4ª posição, a seleção de Marrocos está 29, mas ganhou a Copa do Mundo igual o Brasil. Olha que o cara vê a camisa da seleção brasileira. Eu entendo tudo que a gente vai falar do Brasil daqui a pouco, Souzinha, em relação ao Brasil, que a gente sabe que ele vai jogar com Danilo, Alisson, 8 jogadores ou 9 do Tite, mas só que é o Brasil, irmão. Seleção brasileira tem a força, é pentacampeã, o cara quando vai enfrentar o Brasil, ele realmente tem medo da camisa. Cabe os jogadores entender isso, né, de como se comportar na hora de enfrentar o time de Marrocos. Que, por sinal, o Marrocos tem muito mais medo de nós do que nós deles. Agora, tem que entender como vai enfrentar Marrocos, que a gente fala daqui a pouquinho, que vai ter um repórter lá, né? Lá em, como ele chama? Newton Nunes, direto de Rabat. E aí, Souza? Mas o México é uma seleção de qualidade. O México sempre tem grandes jogadores no futebol rápido, né? Envolvente, jogadores de qualidade, que ontem fez um grande jogo, né? E o pessoal fica falando da arbitragem, né? Do Hilton, né? Porque o cara não... O Hilton fez de errado. Ele fica falando do inglês do cara. Os ingleses vêm pra cá, tenta falar um português mal e a galera acha bonito. Aí um brasileiro vai lá, se esforça pra falar pra 80 mil pessoas. Nós estamos pensando igual, porque como a gente aqui é invejoso, né? Como a gente aqui tem a ideia de querer diminuir o Hilton Pereira, que o cara é brasileiro, ele abriu a Copa do Mundo, é o primeiro árbitro a fazer isso. Você pode até não gostar dele como árbitro, tá tudo bem, mas respeita a história do cara. É a 3ª Copa que ele vai, apitou bem pra caramba, expulsou do jeito que tinha que expulsar, no mesmo entendimento. Ah, não falou o inglês, que é legal. E aí, qual o problema que ele não falou? Qual o problema que ele errou? Qual o problema disso, cara?
Aí a gente aqui tira sarro do próprio brasileiro, a gente quer que o brasileiro se dane. E aí, na imigração do ICE lá, é um brasileiro querendo que o outro seja deportado. É impressionante como vocês não têm ideia de se ajudar. E ele apitou muito bem, no meu ponto de vista, Souza. O meu também, ao invés de vibrar, né? Que é um brasileiro, né? Expulsão, pô, não tem conversa. Não tem conversa, não. Ao invés de vibrar, porque um brasileiro iniciou uma Copa do Mundo. Ah, não, mas. Não, e o Bosquilha também, que foi. Pô, aí o cara foi, ele deu já falta fora do. Não foi pênalti, foi fora falta, já pegou o cartão vermelho, já meteu o cartão vermelho, já meteu o cartão vermelho pro zagueiro do México, que era o último homem, e o jogador estava em condições de fazer o gol na diagonal. Você pode até discutir isso, mas ficar tirando sarro do cara. Hoje o Alex Escobar falou isso. Parabéns ao Alex Escobar, hoje na Sport News. Pô, que mania de ficar desprezando. A gente acha alguma coisa A gente sempre tem que fazer isso, cara. Cambada de invejoso. O povo que é invejoso com os outros. Pô, pensa no lado bom do cara. Nós temos o brasileiro que apitou a abertura da Copa do Mundo em 2026. Maravilha. Olha, craque Neto, é que o brasileiro gosta de imitar tanto, né, o americano, né? Tudo que tem lá tem que ser bom aqui. Agora, com relação ao jogo, eu não gostei do jogo de ontem, não. Eu achei que a África do Sul é um time muito fraco, não chutou uma bola no gol do time do México. O México também jogou com um pouco de medo, eu não sei porquê, porque tinha hora que dava para ir mais. Aí eu ficava olhando, agora vai, não vai. O time pecou, poderia ter atacado mais forte. Mas o que importa é que jogando em casa, o México ganhou e não é que convenceu, mas ganhou. Eu não falei isso. Pode terminar. Eu estou discutindo com o Cascão. Eu não falei isso, Cascão. Então, não falei isso. Então, voltando ao que eu estava só para terminar, o jogo foi muito fraco e eu não gostei. Eu achei que poderia ter sido melhor. A África deu um chute no gol. Sabe que tem uma coisa, Maravilha? Eu vou falar como ex-jogador e do cara que já disputou título, perdeu, ganhou, perdeu. Mais perdido do que ganhei. Né? Você vai à Copa do Mundo, você está no seu país, não é verdade? Pô, a confusão que está tendo lá fora do campo, com professor, com um monte de coisa, é bomba para não sei o quê, é uma pressão em cima dos jogadores. Ó, é óbvio que você fica muito mais tenso em relação a isso e os jogos vai ganhando de 2-0. Se o Brasil amanhã jogar mal e ganhar de 1-0, para mim tá bom. Antes eu era mais crítico até, sabe? Eu era até mais crítico, sabe, Veloso? Porque, sabe por que eu era tão crítico com a seleção brasileira? Porque é tanta coisa errada, é tanta gente que não merece estar lá, é tanta gente que foi lá porque não jogou futebol, mas isso não é problema meu, sabe? Então amanhã eu vou torcer pro Brasil para ganhar de 1-0. Se jogar mal, não tem porquê. São 8 jogos, tem 5 mata-matas. É importante sair na frente. Coreia do Sul já saiu na frente. Imagina a Coreia do Sul empata contra México. Está classificada, não é verdade? Classifica 3, né? Então, é exatamente isso. 3. Então, isso é natural. Os jogadores do Brasil que vão jogar amanhã, eles estão tensos. Faz 24 anos que não ganham uma Copa. Nós só mete o pau. Estou falando por mim, tá? Eu não falo por ninguém. Eu não falo por ninguém. Nem por eles. Nós só mete o pau, não arregaça Vinícius Júnior, não arregaça fulano, não arregaça Neymar, não arregaça goleiro, não arregaça lateral direito, não arregaça a zaga, não arregaça central. Nós arregaçamos todo mundo. Se tem um lugar que a gente arregaça todo mundo, é nós aqui. Tem os puxa-saco, que tá tudo certo. Sabe, mas eu não posso falar sobre o jogo de amanhã. Eu não joguei. Eu joguei Copa do Mundo. Eu posso falar de Olimpíadas, posso falar de Brasileiro, de Libertadores, do que eu joguei, dos títulos que eu perdi, os que ganhei, por que eu não joguei bem. Eu sei o que aconteceu comigo. Falta de personalidade, o time era ruim, os meus companheiros não jogavam do jeito que eu tinha que jogar, ou eu também não dava aquilo que os meus companheiros queriam. Futebol é isso, é coletivo, cara. É coletivo. E amanhã o Brasil enfrenta Marrocos, que é uma equipe, a seleção terminou em quarto. É o que a imprensa está falando aí. Nossa, terminou em quarto na Copa passada. E aí? O que tem? Olha, faz 29 jogos que não joga. Jogou com quem? Perdeu 2 vezes para a África do Sul, que perdeu para o México. Então a gente tem que entender isso. Ou não, Veloso? Não, eu acho que o Ancelotti, nesse momento na Copa do Mundo, vive o melhor momento à frente da seleção. É 1 ano só que ele está à frente. Não pôde contar com o Neymar ainda, mas ele, aos poucos, e ainda não tem o time que deveria ter. Isso é um caso sério, né? Não tem o time que deveria ter. Isso é um caso sério, na verdade. Sério, muito Eu sou fã do Neymar, eu acho que eu sou mais fã dele que o pai e a mãe junto, eu vou. E a avó, os filhos,
Que por sinal parece ter mais filho aí. E que por é dele. O pito é dele, não é meu, pô? O meu tá guardado. O meu... Aqui. O meu é o seu. Meu é time pequeno. É time pequeno, irmão. Só joga em casa. Só joga em casa, irmão. Time pequeno. É, time pequeno. Não, é pequeno mesmo. Pequeno, Mas bem pequenininho. Time interior, Ô, só meu joga em irmão, casa. o Neymar não jogou um jogo ainda, o Neymar não treinou. Aí eu espero ele nas quartas. Eu espero o Neymar na semi. Eu espero ele. Doa quem doer. Até pensava diferente antes. E a gente vai falar sobre isso. Desculpa, Veloso. Então, mas o time nesse momento chega com 2 vitórias, né? Tá certo que foi o Panamá, o Egito já é Mas um não padrão perdeu. ali. É, já é um padrão ali, Marrocos. Mas É que o importante- combo é ruim, né? É, mas é importante nessa chegada para a Copa você ter 2 vitórias, você tá ensaiando com um time aí que vai estrear na Copa. Pera aí, Eu vai acho lá, que vai o Brasil falando que seu cabelo deu uma esticada. Deu uma aí. balançada, né? É, tem umas pontinhas que aparecem. de vez É o em quando. vento. É o vento aqui no estúdio. Mas é um momento, assim, que traz uma... Passa guto, galera. Passa É. que para. Isso mesmo. Traz uma certa, assim, confiança no time. É, agora. mas a preocupação é o combo que tem. Qual é o combo? Terminamos em quinto, colocado na eliminatória. Foi O treinador está há 1 ano e os 8 jogadores titulares, ou 9, é da era Tite. Aí é ruim. Né? Aí já Então é aí você pega complicado. o craque, o fenômeno, o cara que pode decidir, o cara que é diferente e não tá jogando e nem treinando, que é o Neymar. O centroavante jogou 1 ano, que é o Igor Thiago. Certo? Aí o lateral esquerdo Não, mas quem vai jogar? Não, então, tudo bem. Matheus Cunha, 1 gol. Esse é isso que é pior. Matheus Cunha, 1 gol. E ele pode fazer 2 gols amanhã, que não faz mais que obrigação. Aí você pega o lateral esquerdo, tá no Flamengo, não desce uma vez pra cruzar. Você pega o Danilo, que não é lateral direito há 15 anos. Você pega o Alisson, que não fez nada em 2 Copas do Mundo. Esse é o combo das coisas ruins. E aí você coloca isso, e aí você vai comentando o que é o futebol.